Olá, meu nome é Hamilton Leite, eu sou o Head São Paulo da Brain e hoje nós temos o prazer de receber aqui para uma edição do Conversa de Mercado da Brain o Marcos Anselmo, co-founder da Terracota Ventures e é o cara que entende tudo no Brasil de tecnologia, startups, Construtex, Proptex. E aí, Marcos, eu queria primeiro te agradecer pela atenção de falar aqui com a gente e começar te perguntando da história da Terracota, como é que foi o caminho de vocês, como é que está hoje, dá um contexto aí para a gente sobre a empresa e, se você quiser, também sobre a inovação no nosso mercado, né? Obrigado, Hamilton. Essas coisas se misturam. Eu e o Loreto, que é meu sócio, fundamos a empresa muito por conta do contexto de inovação da cadeia, que está passando por um movimento de digitalização de novos modelos de negócio muito intenso, que vem aí nos últimos 6 anos e vai se estender pelo menos por mais 10 anos. Então foi uma oportunidade que a gente identificou. Eu venho de uma carreira de tecnologia, como executivo em negócios de tecnologia, e eu comecei a lidar com a indústria da construção em 2010. E comparando a minha experiência com outros setores com o qual eu atuei, eu vi a tecnologia, a indústria da construção, o mercado imobiliário bastante atrasado em termos de adoção de tecnologia no geral para a eficiência do negócio. O que a princípio para mim foi uma preocupação, mas depois eu comecei a olhar como um ponto de vista de oportunidade, porque você consegue com poucas aplicações, coisas simples, gerar muito ganho na cadeia. Então é um mercado, um segmento que tem muito potencial para ganhar com a adoção de tecnologia. E as sementes disso, a gente começou a ver alguns cruzamentos, mais ou menos em 2016, a gente foi conhecer um pouco mais profundamente o contexto de adoção tecnológica do mercado americano, especialmente na cadeia imobiliária, e a gente percebeu que, curiosamente, lá eles também tinham passado por isso. Lá também a cadeia era mais atrasada em relação a outros setores, e que o que acontecia? Como é que esse gap foi começando a ser coberto? Foi começando a ser coberto pelo mercado de investimento, pelo chamado Venture Capital, que é o capital de risco, né? O pessoal que investe em empresas que têm modelos diferentes, ideias novas, mas que têm que ser testadas, têm que ser validadas, e por isso implicam em risco, né? Mas quando dá certo, são empresas que escalam de forma muito significativa e, consequentemente, remuneram esse capital. Então, o Venture Capital é isso, ele entra em alguma coisa diferente que, quando dá certo, dá muito certo e remunera o capital. E desde aquela época, a gente começou a se questionar se isso poderia ser uma solução para o Brasil, que tem um mercado, obviamente, de Venture Capital de investimento menor, mais para trás. Mas para nós isso era uma oportunidade, porque se a gente estava enxergando algo lá fora que poderia acontecer no Brasil, a gente tinha uma oportunidade que ninguém estava enxergando na época. E isso, com o tempo, a gente foi vendo que era válido. O mercado brasileiro de 2017 a 2019 mais do que duplicou em quantidade de startups, triplicou investimentos, e a gente viu que era o timing de criar uma gestora especialista em investimentos de negócios tecnológicos de risco no Brasil, para a cadeia da construção e mercado imobiliário. E é uma oportunidade bastante significativa, porque a tecnologia ela traz eficiência sobre os negócios, em vários aspectos, né? Seja sobre velocidade de venda, conhecimento de mercado, melhor monetização, tudo isso que a tecnologia faz. E ela faz isso sobre um ativo existente. E a classe de ativos da indústria da construção, o mercado imobiliário, é a maior classe de ativos do mundo. Então, você gerar tecnologia num segmento que tem uma classe de ativos tão grande, os potenciais de ganho econômico são muito grandes. A gente montou a Terracota em 19, em 21 a gente lançou o nosso primeiro fundo de investimento, que é um fundo listado na CVM, que é o Terracota Horizon. É um fundo de investimento em startups, no qual, inclusive, os nossos investidores são players do setor. Isso foi uma coisa que a gente percebeu de curioso, que as incorporadoras, loteadoras, o pessoal que está do setor, que tem uma visão mais inconformista sobre o setor, acabava tendo esse interesse até para ele acompanhar a transformação do próprio setor que ele está. E aí, Marcos, só pegando esse gancho, assim, como é que você vê a evolução da cabeça do dirigente de uma incorporadora ou de uma loteadora
Até porque o nosso setor é muito conservador, né, por uma característica própria desse segmento. E isso é uma coisa totalmente nova, né, para o setor, é muito recente também, né? Então, como é que você vê isso? E, inclusive, se tem diferença da abordagem ou da adesão do incorporador em relação ao loteador? Como é que você enxerga o mercado nesse segmento de inovação, de tecnologia, de uso de startups, PropTechs, Construtechs? Como é que você lê esse setor em termos de adesão? Cara, é curiosa a tua pergunta, porque existe essa percepção, né, de que o setor tem uma mentalidade atrasada, e eu não tenho uma pesquisa sobre isso. Talvez alguma coisa para a gente fazer junto, ó, tá aí. Mas de repente a gente fazer uma pesquisa estruturada. Mas o que é a minha percepção? Isso eu falo, a gente tem muito contato, nosso dia a dia, o contato com o empresário do setor, e a gente percebe que há 8 anos, isso era uma realidade absoluta. Concordo plenamente contigo. Em 2018, 2019, alguns pioneiros começaram a pensar de uma forma um pouco mais diferente. Quando eu falo diferente, não é fazer uma ou outra iniciativa, é pensar em transformação de uma forma estruturada e constante como uma pauta dentro da empresa. E hoje, ô Hamilton, é difícil você conversar com alguém que esteja refratário a esse tipo de assunto, e todo mundo quer se conectar de alguma forma. Eu tenho a percepção, baseado nessas conversas, que a cabeça do empresário do setor mudou. Até uma característica interessante. A gente percebe que as empresas mais perenes do setor, muitas delas estão passando por uma mudança de geração. Você tem os empresários que foram muito bem sucedidos, mais velhos passando a sucessão, e esses que foram perenes foram de uma forma ou outra pensaram diferente. Sim. Talvez não numa forma estruturada de inovação, mas pensaram diferente. E os filhos estão assumindo os negócios já com uma cabeça mais digital. Interessante. Então a gente percebe esses fatores. Agora, e existem diferenças, na nossa percepção, assim, isso está muito relacionado com a questão do acesso. Algumas coisas que a gente percebeu. Por exemplo, o empresário de fora das grandes capitais, ele tem uma afinidade maior em conversar sobre o assunto do que o empresário das grandes capitais. Olha que curiosamente, porque o pessoal parece que nas grandes capitais já tem acesso, e tem acesso a muita coisa, não estou falando só de inovação, mas... Sim, funding. Exato. Ele é o que está sofrendo menos. O empresário que está fora, ele sofre mais com os problemas do setor. E tem que buscar soluções. E as soluções não são óbvias. Né? Então, quando a gente fala do funding, por exemplo, a mudança de tecnologia para gerar governança, para gerar uma confiança, para que o capital sinta mais tranquilidade em investir, por exemplo, na produção de um empreendimento, né? Esse empresário está mais disposto a isso. E nessa mesma linha, né, de quem sofre mais, parece estar mais afeito, loteamento. Nós, por exemplo, nós temos... incorporador. Pra você ter uma ideia, nós temos 15 investimentos hoje, 15 empresas investidas. Dessas, 4 atuam dentro do mercado de loteamento, digitalização dentro do mercado de loteamento. Que bacana, legal. E, Marcos, mudando um pouco de assunto, como é que você sentiu as discussões aqui no GRI hoje? Como é que foram essas conversas? Foi bem curioso. A gente percebe algumas coisas que para nós já são óbvias, né, que a gente vive isso no dia a dia, mas que começam a se tornar tema para o empresário do setor. Então, por exemplo, várias questões relativas a funding, como que startups e como que novos modelos podem viabilizar o acesso ao funding. Eu falo aqui, desde o funding à produção, tem startups fazendo trabalhos muito interessantes sobre isso, formas alternativas de financiar o cliente. Então, esse tem sido um assunto de bastante discussão. Modelo de venda, discussão, por exemplo, do papel de corretor, tem sido muito trabalhada no mercado, e as startups têm atuando nisso, até entendendo onde que é uma discussão curiosa, trazer alguns dados. Quando você fala no mercado americano, por exemplo, eles já passaram por essa discussão. E você, com a digitalização, teve aumento de 80% das transações que eram realizadas por corretores, no momento atual são 91%. Então, a digitalização trouxe mais o corretor, só que para um papel mais apropriado. Sim. Então, o corretor mais na necessidade de contato humano e deixando, por exemplo, explicação de produto. O básico. A tecnologia pode fazer, ainda mais em época de inteligência artificial, né?
No Brasil a gente tem isso, 40%. Né? E a nossa crença, isso foi por uma discussão, por exemplo, de como que qual é o papel exato do corretor e qual que é o papel da tecnologia no mercado primário. Né? Quando o cara passa do chatbot para o corretor, em que ponto? Isso, né? isso. Boa, então deixa de ser uma coisa que o corretor ele está conduzindo todo o processo e que a gente reclama do corretor em vários pontos, que a gente quer que ele faça tudo, para você ter um processo estruturado. Né? E outras questões, a gente discutiu, por exemplo, a questão da arquitetura generativa, né? Que é o cruzamento de inteligência artificial com tecnologias como BIM e projetos, para você conseguir gerar alternativas de produto diferente, para você conseguir ter mais opções para priorizar. O que você vai priorizar no empreendimento? Velocidade de entrega, velocidade de vendas, preço. Então você conseguir fazer melhor aquela parte de concepção do produto, né? Que deve ser uma coisa curiosa para vocês, né? Vocês vão lá, fazem as pesquisas, dão os insumos, e aí depois, como é que o cara faz a continuidade? Pega uma pesquisa da Breng e traduz isso em algumas diferentes opções de produto. Então, foram pautas que a gente buscou trazer aqui, isso é relevante, né? Existe, você estava perguntando de maturidade. Quando você fala de tecnologia para o empresário do setor, ele ainda pensa software. ERP, CRM, que ele vai usar lá dentro da empresa, e super necessário, mas isso é o de hoje, é imediato. As opções estão resolvidas. Mas o grande impacto que a gente trouxe à discussão, como que a tecnologia muda elementos do negócio, traz até respostas diferentes para coisas que a gente está discutindo há muito tempo, como, por exemplo, o custo da construção variável. Interessante. Aliás, pegando um gancho aí, dá algumas dicas e orientações aí para o nosso público, incorporadores e loteadores, de startups, Construtex ou PropTex, enfim, até as que vocês investem, que, assim, especificamente, que dicas você dá aí para o pessoal procurar conhecer? Legal. Eu vou falar em dois aspectos. Eu vou comentar algumas startups que a gente tomou algumas posições porque a gente acredita, mas eu acho que vale também comentar com o público de vocês aqui como fazer a leitura do contexto, que é uma discussão que a gente trouxe aqui, né? Sobre startups, assim, alguns dos investimentos mais recentes que a gente fez, por exemplo, fizemos um investimento na Macasi, que é a empresa do Caio Bonato, que foi o fundador da Tec Verde, vendeu a participação, vendeu a Tec Verde lá para os chilenos. O que eles fazem lá? E a Macasi, ela está estruturando um modelo de conjunto de tecnologias para conseguir monitorar construção em qualquer lugar do Brasil a baixo custo. Então ele vai usar muita tecnologia para conseguir acompanhar essa construção. O que isso muda no jogo? Porque tem toda essa discussão do capital, ele está muito concentrado para São Paulo, de você ter dificuldade de funding, e parte disso está relacionado à transparência e governança. Então, no momento que você consegue monitorar a baixo custo, você consegue dar tranquilidade para o capital e transparência de como aquele capital está sendo alocado. Então, a Macasi tem um potencial bem transformador nesse sentido. Alguma outra que você lembre? Outra recente que estava até conosco aqui nas discussões do GRI, o pessoal da Spotlar, mostra, dá uma visão até ampliada do que a gente chama de tecnologia. A Spotlar, ela criou um modelo para entregar o que a gente chama de unidade, casa pronta. O que é o normal do mercado imobiliário? Você entregar uma unidade e ela está vazia. Né? Cada um decora o seu. Muitas vezes até, uma discussão que apareceu aqui, aí ele coloca um piso básico, aí o cara vai lá, quebra o piso, tira o que foi feito. Você pensa em época de uma tendência é só core and shell, né? Você pensa em termos de SG, não faz sentido. E todo mundo fala de entregar o pronto. Só que entregar o pronto local, você tem toda uma cadeia de suprimentos que você tem que desenhar. Spotlar está criando toda uma cadeia de suprimentos de serviço e produto integrado para entrar junto com o incorporador entregando o imóvel pronto. Então ela entra na compra do imóvel, que faz a parceria com o loteador, quando a pessoa compra, já compra a opção pronta. E o que é o segredo do negócio? Toda a estrutura de cadeia de produtos e serviços que eles estão fazendo para entrega. Que interessante. Então tem isso, a gente está fazendo, por exemplo, fizemos um investimento na Aprova, que faz aprovação de crédito para o mercado popular, tem uma série de investidos. E quem quer investir em startups, como é que deve proceder? Investe no nosso fundo. Ótimo. Legal. Não, brincadeiras à parte, vamos lá. Startup conceituando um pouco do jogo de investimento de startup. Startup é uma sequência de
de apostas maiores. Uhum. Né? Normalmente a empresa está lá no comecinho, com uma ideia, um primeiro Seed. cliente, recebe um primeiro investimento, que é o pre-seed, ela começou a funcionar, vendeu mais, recebe um seed, começou a aumentar o time, vai escalar a Series A, então uma sequência de investimentos. Né? Onde é melhor entrar? Depende do montante de capital. No geral, o que acontece? Individualmente, é o que o pessoal chama de investimento anjo. Você está lá numa empresa que está bem no começo, e aí você vai investir um capital aí de 300 mil, alguma coisa assim, para entrar num negócio desse. Agora, o que é o ponto? Então, uma recomendação de cuidado. Né? Tem que ser um portfólio, porque a gente está falando de negócio de risco. E quanto mais cedo, mais risco ele tem. Então, é cuidar com não cair na ilusão de eu investi numa startup ótima que vai dar certo. Estatisticamente, por melhor que seja os modelos, tem chance de dar errado. Então, é que nem ação na bolsa. Você nunca bota tem que diversificar. Tem que diversificar. Então, por exemplo, num pre-seed, eu recomendava você ter um portfólio de 40 investimentos. Por isso que eu falo que não é 300 mil vezes 40. E aí tem que pensar um pouco como portfólio. Exatamente. Legal. Marcos, agradecemos muito a sua atenção. Muito obrigado pelas dicas, pelo relato aí do que foi hoje o GRI, e vamos te demandar aí algumas vezes das próximas edições. Temos algumas coisas a fazer aí. Obrigado, viu? Prazer. Igualmente. Muito obrigado. Bom, tivemos hoje mais uma edição do Conversa de Mercado e, por favor, acompanhem nossas redes sociais.